sou Munif, consultor da Exact. Estou aqui hoje com o Leandro, da Incompany 360, para poder falar do antes e depois do projeto da Exact lá dentro. Tem muita coisa bacana para a gente poder falar. E te agradecer por receber nosso convite, poder vir aqui também, poder falar com a gente, contar um pouco da história. Pelo que a gente estava conversando um pouco antes, a princípio tem muito mais para poder falar do que o antes e o depois, né, Leandro? Com certeza. Não, bem bacana. Revolução, diria. Sim. Começou quando o projeto lá? A gente começou quando eu tinha recém saído de um outro projeto. Sim. Eu fui dar uma espairecida, vamos dizer assim. Fui por outros mercados. E aí acabei voltando. Então, de fato, a gente começou a mexer nisso em março do ano passado. Março do ano passado. Fazendo um ano, então. É, um ano de contato com a ferramenta. Legal. A gente entrou em contato. Não, bem legal. Me diz uma coisa, naquela época, ou então um pouco depois disso, como é que, sei lá, que tipo de desafio você tinha antes de arriscar, de apostar na Exact, de tomar a decisão de escolher a Exact? Antes de a gente criar a Incompany 360, né, eu tenho um outro negócio, que é uma franquia de intercâmbio, chamada Bold Study, já há alguns anos, né, quase 10 anos, e o meu desafio era aumentar o faturamento. Certo. Né, porque a gente já estava há alguns anos nesse mesmo nível de faturamento e tal, a gente queria aumentar esse faturamento. Sim. E uma ideia que surgiu foi explorar mercados que a concorrência ainda não tinha explorado. Perfeito. Né? Essa era a ideia principal. E aí, de repente, estruturando o comercial de uma forma mais ativa, entendendo isso. A gente olhar para o outside sales. Entendi. A gente estava 100% inside, vamos dizer assim. Entendi. E aí, na prospecção ativa, poder gerar novos contatos, sair um pouco só do networking, entender isso também. Exato. Trazendo, claro, o background de 10 anos, 15 anos de experiência em cima disso, claro. E alinhando. E aí, o que aconteceu? E aí a gente foi para o mercado. Sim. Eu estudei, fui atrás de soluções, até que me deparei com o Exact Spotter. Achei muito bacana, fiquei a 1000 por hora e fiz questão de até vir pessoalmente aqui. Legal. Marcamos atendimento presencial, né? E conheci a ferramenta. A minha ideia principal era alavancar uma filtragem do inbound, dos leads inbound que chegavam. Qualificar eles ali, né? Estava chegando muita gente desqualificada, a gente queria melhorar isso. Perfeito. Ao mesmo tempo, a franquia estava num processo para esse caminho também, de automatizar isso. Né? Só que eu queria melhorar essa filtragem dos nossos vendedores. Perfeito. E aí, no meio da conversa aqui, né, o vendedor na época me atendeu, ele falou, tá, mas tu pode atender o mercado? Tu pode vender para empresas? Eu falei, posso. Eu falei, então, para tudo. Aí abriu. Aí abriu um universo enorme, aí a conversa já tomou outro rumo, foi uma reunião de 3 horas que a gente teve. Legal. E aí eu saí pilhado, né? Sim. Estudei mais um pouco e aí tomamos a decisão então de levar o mercado de nosso produto, né, de educação internacional até as empresas. Perfeito. Uma vez que a gente implementou o processo, uma das coisas que eu achei bacana demais é que você participou muito do processo. Sim. De implementação, de entender, e replicar comportamento, replicar conhecimento de quem sabe mais, para poder ter um processo bem estruturado, isso é muito legal. E aí sim, para poder operacionalizar isso depois, vai fazer toda a diferença. Exato. E aí, uma vez que isso começou a rodar, o que aconteceu? Eu fiz questão de participar de tudo. Sim. Né? Eu sempre faço isso para que eu possa depois transmitir e formar as pessoas. Perfeito. Porque a minha ideia é sempre, eu gosto de criar, operar, entender e, vamos dizer assim, bom e velho terceirizar. Saber fazer para saber mandar, né? Para você até liderar, né? Exato. Não é você mandar, mas... É possível ser feito. Você conseguir formar as pessoas. Perfeito. Né? E aí, nesse meio do caminho, até hoje eu faço a venda, até hoje eu participo da venda. Eu sou o único vendedor, vamos dizer assim. E aí, no meio do caminho, eu comecei a visitar as empresas, apresentar a solução, da forma como a gente, né, tinha planejado, fizemos os filtros 12, aquela coisa toda e tal. E aí eu chegava para a empresa, muito legal, mas eu achava que vocês davam uma aula de inglês aqui dentro. Eu digo, não, a gente é uma agência de intercâmbio, não tem nada a ver e tal. E aí visitei a segunda, terceira, a quarta, na quinta eu já daquele jeito. Indignado, eu falei, caramba, esse troço, botei dinheiro fora. Eu cheguei no escritório, olhei bem sério, o meu gerente, né, tá já há um bom tempo com a gente, falei, cara, tu quer saber de uma coisa? Nós vamos criar uma escola de idioma.
o mercado está pedindo isso. Eu não tenho conhecimento nenhum, Perfeito. mas eu vou encarar. Entendi. E aí a coisa... São duas decisões, então. Uma, melhorar o processo. A segunda, ao se deparar com o resultado que estava tendo daquele processo que você acredita, você acreditou, né, apostou que realmente ia dar certo, começou a movimentar e aí se deparou com uma demanda diferente do mercado. Eu, sem querer, Uhum. o Exact, o Spotter, me fez segmentar o mercado. Perfeito. Né? É que... E quando ele me manda para o mercado, né, e eu escuto o mercado, ele me dá um recado de que você tem que segmentar o mercado. Perfeito. E eu, sem querer, eu segmentei o mercado por causa da solução. A pessoa de pré-venda, como é que é a evolução dela dentro desse processo? Hoje está rápido porque eu Tá junto. acompanhei todo o processo, Perfeito. então eu consigo formar essa pessoa rapidamente. Perfeito. Em um mês eu consigo fazer com que ela gere resultados. Perfeito, isso é bem legal. Né? Em um mês ela está pronta já para agendar. Com relação ao retorno sobre o investimento, que tipo de resultado comercial você está tendo com relação à Exact? Como é que é o ROI da Exact para vocês ali? É imensurável. Assim. A gente Maravilha. está num faturamento, vamos botar aí, de Estimativa outubro, em vezes, por exemplo. 250 mil ano, vamos supor. Legal, legal. E eu só queria aumentar um pouco Vamos supor o que faturamento, né? 20 vezes de Eu ROI? só queria aumentar um pouquinho. E aí a coisa tomou uma dimensão absurda que a gente já está pensando, por exemplo, no mercado nacional. Uma ideia... Quando eu comecei, não me passava isso pela cabeça, né? Eu imaginava, pô, cara, eu preciso aumentar um pouco as vendas aqui no intercâmbio. E agora o negócio está... Exato, exato. Né? E poder ter a coragem também da veia empreendedora de pivotar o mercado. Você seguiu o dinheiro e o dinheiro veio. Não foi uma decisão fácil. Me fala uma coisa, meu cara. Pra quem tá vendo a gente, pra quem tá ali, de repente, nessa sensação de contrato ou não contrato, não sou tão experiente como o Leandro, e aí, eu invisto ou não invisto? Nem todo mundo tem uma venda tão complexa como a sua. Tem gente que tem uma venda bem mais complexa, tem gente que tem uma venda um pouco mais tranquila, e etapas, ela é mais consultiva do que complexa como um todo. Exato. O processo de pré-venda pode ser mais evoluído para gerar oportunidade, mais evoluído não, é mais denso, mas aí a venda específica é um pouco mais tranquila. O que você diria para eles? Eu diria para abrir o coração e acreditar, porque é uma ferramenta que faz diferença. Hoje eu fico pensando assim, como é que eu não sabia disso antes, né? É novo também, exato. Eu fiquei, cara, é uma receita que funciona. Sim. Quem está pensando em aumentar o faturamento e que se você acha que o teu produto tem uma aderência no mercado B2B, né, nessa relação B2B, eu acho que tem que acreditar. Tem que acreditar porque funciona. Funcionou comigo e não só funcionou comigo, como me abriu um horizonte para a vida também, absurdo, assim, ó, absurdo. Hoje eu tenho uma dimensão, a dimensão desse projeto para mim hoje, ele é muito maior do que quando eu comecei. Bacana. Hoje eu consigo, por exemplo, ter ideias para eu poder escalar vários tipos de negócio. Sim. Leandro, te perguntando com relação ao resultado comercial. Efetivamente, assim, sempre tem aquela questão, a curiosidade, números, amigão, números. É muito legal você estar falando, mas e aqui? O que deu? Me diz, por exemplo... Sim. Vai lá. Pode falar. Não, a gente saiu, depois que a gente criou, né, a escola, que tomamos essa decisão de criar a escola, a gente saiu do zero para hoje 120 alunos, vamos dizer assim. Bacana. Cada empresa hoje nos dá em média 16 alunos. Entendi. Bom, mas não mais, a média está em cima disso. Sim. Então, cada escola que a gente adquire é um contrato, né, de 16 alunos. Entendi. Né? Então, em média. Faturamento, zero? De zero para... Hoje está aí de zero para, vamos botar aí 250 mil ano. Com potencial para chegar no final do ano faturando assim para frente 1 milhão. E a gente chegou nisso em 6 meses de projeto, focado nesse segmento. A gente chegou nisso em até menos. Bacana. Até menos. Bem legal. Bem legal. 4, 5 meses. Bem legal. Foi muito rápido. Bem legal. A ponto de eu ter que parar. Porque eu precisava corrigir algumas coisas para depois voltar a escalar. Perfeito. Então é muito rápido hoje, como a gente consegue. A gente está falando hoje em média, com cerca de... A gente tem uns 8 agendamentos por mês.
E a conversão disso? De cada 8 reuniões que você faz? 40%, 30%, vamos botar aí. E hoje é o que a gente pode dar conta, vamos dizer assim. Sim. A gente precisa deixar um pouco mais redondo para escalar mais rápido. Perfeito. Você poder medir isso também, né? O que está entrando, calma, vou organizar aqui. Porque vender e não entregar também não é um Eu negócio pra tive ninguém. que fazer mudanças físicas, por Sim. exemplo, na empresa para poder prever futuras contratações, né? Ótimo, mas mudar com um faturamento bacana, é legal. Meu caro, te agradecer então por esse bate-papo gostoso, te receber aqui na Exact, entender, saber dessas histórias também. É legal para quem está ali, para quem está aqui também, para o próprio Leandro. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço. Valeu demais.